um certo vazio, uma falta de significado, né, do consumo pelo consumo, né? Então ele faz uma análise nessa perspectiva. Isso abriu horizontes para eu pensar, por exemplo, até a gente trazendo para temas mais próximos, né? Talvez o século XXI seja um século que está trazendo muito questionamento sobre o futuro, muitas interrogações, não é? Fazendo projeções, a inteligência artificial, né? Onde vai dar tudo isso? Nós não temos respostas, né? Mas se nós pegarmos alguns filmes, a gente percebe que desde lá do final dos anos 60 já há uma reflexão em Hollywood, direta ou indireta, talvez não numa sequência, tá? Mas você consegue. Eu vou resgatar aqui só vou resgatar filme que eu gosto, tá? Uhum. Até bom. Quem já assistiu, rever, quem não assistiu, é uma oportunidade. Um filme que me marcou muito, e eu assisti na televisão, foi Planeta dos Macacos, o primeiro. Nossa, me marcou né? demais. Eu vi na sessão da tarde. Totalmente despreparado para aquele final ali, ainda jovem. Meu Deus do céu, como aquilo ficou comigo. Veja que E criança, né? Eu também. Você assistiu bem depois, eu assisti. Eu assisti nos anos 90. Eu assisti provavelmente em meados dos anos 70. Sim. Né? O filme é de 69. E para mim é o final e a sequência mais marcante até hoje para mim, né? Por quê? Porque, em última instância, resgatando os conceitos que são tão caros a você, não há futuro ali, né? Se você lembrar, logo no início, quando o personagem, né, central Charlton Heston? é o Charlton Heston, a nave cai naquele planeta, né, afunda naquele lago, ele diz uma frase, né? Viemos para ficar. Não tem retorno. Tem né? retorno. Se você linkar esse início com o final, né? Porque ele próprio não sabia, desculpe eu fazer o spoiler, que o tempo todo ele estava no planeta dele. Claro, ele só Era viajou aquele no tempo. Ele só viajou no tempo, era uma projeção para o futuro. Né? Então, não é nem um spoiler, porque eu acho que todo mundo... Hoje em dia já foi absorvido pela Ele já foi cultura. absorvido, faz parte da cultura ocidental, né? Quando você vê a Estátua da Liberdade, né, quebrada no meio, né, assim, na encosta de uma praia, né? Isso foi até o momento né, dos filmes que eu tinha assistido, foi o mais impactante, né? Porque a gente não se dava conta. Opa, o tempo todo a gente estava. Então é esse. E aí vai um pouco da metodologia que eu proponho, né? Nós estamos no final dos anos 60, tá? Os anos 60 foi toda uma década sob, né, a pressão do exterminismo. A gente vai viver a Guerra Fria, a possibilidade real, né? Se ampliou inclusive o número de países que possuíam bomba atômica, só para se ter uma ideia, China, Índia, né? Índia um pouco mais tarde, mas também vão ter armas nucleares, França, Reino Unido e principalmente Estados Unidos e União Soviética. Vivia-se num medo constante de que o mundo pudesse acabar a qualquer momento por alguém apertar um botão. Exatamente. Então, o Douglas Kellner, guardadas as devidas proporções, a nossa análise de por que essa sequência foi tão impactante. Esse filme, dentro de centenas de filmes, foi o que ficou. Porque ele, de fato, conseguiu catalisar, galvanizar aquele momento, aquele contexto, né? Tem um filme maravilhoso, que também é do mesmo ano, Midnight Cowboy, com Jon Voight e o Dustin Hoffman. É a melhor interpretação do Dustin Hoffman no cinema, sem dúvida, não é? Que é o ocaso, é o fim dos anos 60. Todas aquelas utopias, aqueles sonhos dos anos 60. No finalzinho, o personagem do Jon Voight é um cowboy do interior que resolve
ele vai para Nova York viver o sonho americano, né? E lá ele descobre um grande pesadelo, ele olha para frente, não vê nenhuma perspectiva. A perspectiva, a última utopia que sobra é ir para o calor da Flórida, né? E na viagem ele perde o grande amigo dele durante a viagem. Também é uma cena marcante, não é? Então, eu penso que o filme é uma grande fonte de abstração filosófica, de reflexão, não propriamente o entretenimento ali, né? Bons filmes de entretenimento podem também ser grandes fontes, evidências para compreender contextos, questões, não é, centrais da existência humana. Desses dois exemplos que você trouxe ali, o que eu estou interpretando de tudo isso é que ali existe uma comunicação a respeito de desilusão, né? São os filmes dos final dos anos 60 e dos anos 70, pelo que eu tenho de conhecimento por cima, são filmes que negam totalmente a ideia do happy end. Não existe final feliz, né? O que tem ali no final é uma desilusão que buscou-se mais até em filmes que hoje seriam considerados de arte, mas filmes super complexos, né? Até o final da década, lá, até com Apocalipse Now, filmes que tinham uma mensagem desoladora, né? E eram comunicação de massa. Por que existia, então, no seu entendimento, esse interesse em promover isso? Ou isso foi uma resposta da cultura, do momento global? Eu não sei até que ponto a gente poderia mensurar que havia um projeto. Um projeto, exatamente. Para pegar uma expressão cara da filosofia, é um processo, é um devir. Claro. Né? Eu vou lembrar aqui, é o auge dos filmes catástrofes, né? O mal está solto e ele não tem controle. Se você pegar o próprio Tubarão, né? Inferno na Torre, Aeroporto, não é? Então era tragédia, era o fim exatamente do sonho, das utopias dos anos 60. Que foram construídas lá nos anos 60. Né? Elas vão desaparecer. Né? E a mensagem que esses filmes passavam era exatamente essa. O mal é incontrolável. Não é? Agora eu estou entrando em outro insight aqui, que a gente começou falando, né, professor? Para que você que está perdido, não se perca comigo desse papo caótico que eu estou conduzindo aqui. Mas é assim, eu estou tentando trazer uma linha de raciocínio para tudo que a gente está falando. Porque a gente começou falando sobre dominação norte-americana e como isso se deu por meio do cinema. A gente chegou nesse momento ali dos anos 70 em que o medo era uma ferramenta de controle. Sim. Como acontece com religião. Sim. E talvez a dominação cultural se deu por causa disso? Olha, a dominação cultural norte-americana, num dado momento, ela é um projeto. Certo. Tá? Muito claro, levado adiante pela própria existência de Hollywood, do enorme material que Hollywood produzia. Mas tinha um motivo porque existia uma ameaça sim, porque você tinha uma competição cultural. A Guerra Fria também era uma guerra pela hegemonia, né? Cultural, por exercer influência, pelo soft power. Os Estados Unidos usaram isso melhor que a União Soviética. Né? A União Soviética confiava basicamente na ideologia socialista que iria projetar, não é? Aí uma hegemonia, né? do modelo soviético. Os Estados Unidos tinham talvez ferramentas, né, um número maior de ferramentas, e uma delas era a sua cultura de entretenimento. A gente está falando muito do cinema, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, a música pop, né? Mas qual é a minha hipótese? Num dado momento, isso escapa ao controle quando o próprio cinema de massa, o chamado cinema popular, ele vai abraçar um viés crítico e questionador daquele projeto, não é? Sinalizando, olha, alguma coisa não está dando certo, alguma coisa não está funcionando, né? Sim, total. E aí eu acho que há um descolamento. E quando você vê esse momento, final dos anos 90? Olha, eu iria um pouco antes. Eu vejo que o cinema independente dos Estados Unidos dos anos 60,
isso é bem interessante, né? Ele começa a virar o jogo, né? Em que aspecto? Ele vai roteirizar bandidos sociais, né? Figuras que estavam à margem da sociedade são colocadas em protagonismo, né? Certo. Então ele foge daquele esquema do galã. Tudo isso vai Sim. ficando um pouco fora de moda nos anos 60, Gênio né? Indomável, Dog Day Afternoon, lá, que é o Dia de Cão, que era um assaltante de banco do partido, Sim, né? sim. Com uma namorada trans, né? Ó, vou fazer uma provocação aqui. Eu costumo dividir os seres humanos em quem assistiu e quem não assistiu Um Dia de Cão, Ah, viu? que bom. Eu acho uma obra-prima, né? O Al Pacino tem uma interpretação monstruosa, né? Como ele consegue encarnar toda aquela tensão, né? Todo aquele clima, né? A própria direção, né? Brian Do De filme, Palma, né? todo aquele ambiente, né? Tudo aquilo é muito muito emblemático, né? Então, esse cinema mais independente e crítico, você citou, acho que é um filme bem importante, que é o Apocalipse Now, né? Sim. Que, portanto, saindo um pouco até da história, entrando no campo da filosofia, vai trazer para as telas não o happy end, né? Mas a ideia do nada, né? Se a gente volta ao Marcuse e a um pouco do existencialismo, e a proposta nossa é exatamente essa, né? Filosofia, cinema, história, né? Qual é a base do existencialismo? Né? O ser e o nada do Sartre, não é? É que nós estamos jogados no mundo. Nós estamos aqui jogados, não há um projeto prévio para nenhum de nós, tá? Então viver é um fazer-se, é tomar decisões, não é? É não se acomodar. Daí aquela frase clássica dele, eu odeio as vítimas, não é? É você viver a vida, não é? Segundo os teus termos, não O é? inferno são os outros. Exatamente, né? o inferno são os outros, né? Então, essa ideia existencialista, ela vai estar muito presente, né? Nos filmes dos anos 60 da Nouvelle Vague. Isso, de alguma forma, vai chegar nas grandes produções hollywoodianas. O próprio Planeta dos Macacos era exatamente nesse momento, acho que a gente consegue chegar à plenitude da explicação que me fez citar o Planeta dos Macacos, né? Que no final o que ele diz? Ó, deu tudo errado, né? O conceito de progresso, o conceito de desenvolvimento tecnológico levou ao extermínio, né? Então, veja, esta é uma concepção muito forte, muito contundente, né? Que transcende, inclusive, sistemas sociais ou a própria Guerra Fria.